Olá, boa tarde, pessoal. Deixa eu convidar minha querida amiga, conforme nós combinamos. Então vamos lá. Boa tarde para vocês, tudo bem? Então tá nascendo, né? Um novo projeto aí. Um projeto que tem como objetivo principal resgatar a história do boulder. Resgatar a história daquilo e daquele movimento que está tão lindo e grande no Brasil. Esse projeto, deixa eu convidar aqui a Flora enquanto isso. Esse projeto ele nasceu de uma conversa com uma amiga. E a gente acaba se perguntando, quem foram as pioneiras do boulder no Brasil? Eu sei que eu fui uma delas. E aí eu disse, então a gente precisa resgatar isso. A gente precisa conversar com as outras mulheres. A gente precisa registrar e resgatar essas histórias. Uma forma da gente ter isso como arquivo, né? Deixa eu... A Flora não está conseguindo entrar, meu Deus do céu. Olá. E a minha primeira convidada desse projeto não podia ser outra pessoa, gente. Porque eu comecei no boulder com ela. Então, para quem não me conhece, eu sou a Kari, comecei a escalar em Piraquara, ou melhor, no Morro do Anhangava, e a Flora era minha parceira. A Flora foi minha incentivadora por muito tempo, mesmo ela achando que não. Mas quando ela mandava um boulder, eu também queria mandar. A gente trabalhava boulder juntas, era uma forma da gente evoluir juntas. Então, esse projeto lindo está nascendo para a gente contar nossas histórias, resgatar as mulheres que começaram no boulder, que ainda continuam na escalada. Algumas também não continuam, mas está tudo bem, né? Então chegou a minha amiga, vou deixar ela se apresentar. Flora, tá me escutando? Vocês estão Tô. escutando? Tá me escutando? Sim, sim. Oi, minha amiga. Olá a todos. Tchim, tchim. Tchim, tchim! Eu sou Flora Kesselring Zugaib, tenho 39 anos e esse ano eu completo 25 anos de escalada. Comecei a escalar boulder no Anhangava e a minha relação com a Karen era muito legal porque a gente no alto da juventude, é, com essa coisa, uma mandava uma coisa, outra queria mandar e outra queria mandar. E nisso a gente foi evoluindo e foi encadenando vários projetos, né, com essa chama acesa de uma e outra. Aí saiu o primeiro V10, aí saíram várias primeiras estações femininas. E eu mandei um questionário para Flora. Flora, Gente, fala aí, diga. fala de você. Eu tô tão feliz, Flora, de estar nessa live com você. Eu gosto tanto de ti. Eu fiquei tão feliz de te ver na Copa do Mundo. Eu fiquei tão feliz mesmo de te abraçar e saber que tu tá tão bem. E quem é a Flora nesse contexto atual? Bem, no contexto atual, a Flora é a mãe, mais que tudo, mais que escaladora. Agora eu sou mãe de duas crianças, tenho a Sofia de 3 anos, o Sol de 2. Então vocês podem imaginar que a escalada ficou de lado, né? Ficou um pouco de lado, porque não tem como ser diferente. Só que por sorte que eu vivo nesse lugar aqui, Cornudélia de Não. Monsanto, Aonde que tu né? tá? Eu tô na Catalunha, especificamente no povoado de Cornudélia de Monsanto. Aqui tem Ciurana, esse é o povoado de Cornudélia, e lá do outro lado tem Monsanto. Que lugar Então, mais feio, hein, amiga? Você tá bem, amiga?
Tô bem, dou todos os dias graças a Deus, porque é o melhor lugar que eu podia estar, sendo mãe e querendo seguir sendo escaladora. É um lugar que me permite. Aqui tem via, tem milhares de vias. Só nisso que eu mostrei para vocês, temos, sei lá, 5.000 vias aqui de um lado e de outro. Boulders infinitos, temos calcário, temos arenito, temos conglomerado. Nisso que eu mostrei para Tu tá no vocês aqui, paraíso. assim. Eu estou no paraíso, então estou bem feliz. E durante a pós-parto e tal, a minha terapia era ir para o ginásio, para o rocódromo, né? Aqui tem uma salinha pequena. Então ali eu fiquei por 2 anos, porque era o que eu podia ir, porque em 1 horinha, em 2 horas ali eu botava toda a minha frustração, era a minha Gana. terapia. E bem, agora eu começo a colher os frutos e podendo. Agora eu posso ir para a rocha, né? Não o quanto eu gostaria, mas agora eu tô podendo ir mais para a rocha e começo a colher os frutos de todo esse Maravilha. tempo de treino. Maravilha. Meninas e meninos e todo mundo que está acompanhando. O nome do projeto é Raízes do Boulder. A gente vai tentar fazer esse resgate de quando começou o boulder no Brasil, né? Então eu vou te perguntar, Flor, quando e que período e com quem você começou a escalar no Brasil? A gente sabe que você está aí num lugar maravilhoso, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, só para a gente entender, porque o objetivo disso é a gente entender quem são. A gente sabe que é uma das pioneiras, né, amiga? Mas a gente precisa saber quem são essas mulheres que trouxeram o boulder e que hoje está nessa potência no Brasil. Eu acabei de voltar de um festival que é o Cocalcinhas, muita mulher, muita mulher. Uma vez, né, amiga, a gente nem tinha com Não quem era assim. escalar. A gente ia Não era assim. sozinha. E ver tudo isso, amiga, saber que a gente pavimentou tudo isso, contribuiu para que hoje muitas mulheres desfrutem desse esporte que transformou a nossa vida, né? Posso falar que a Sim. gente leva para sempre, né? Então me conta, quando e com quem você teve esse primeiro contato? Bem, de escalada em si, eu comecei a escalar sozinha, porque eu sempre quis escalar e meu ônibus da escola passava na frente de um ginásio, Jaguate, que nem existe mais. E de aniversário de 15 anos, eu pedi para minha mãe para me inscrever e para eu começar nesse esporte. Ali já comecei com a Daiane, Gisele Ferraz, a Vanessa, que é uma máquina que parou, mas naquele tempo ela era tão forte que ela chegou a competir com os homens. A Francine, então ali eu já tinha super referências de mulheres fortes, né? E bem, me mudei para Anhangava, acabei, a vida me levou a viver no Anhangava e me assustei um pouco porque minha escalada era bastante física por ter começado em ginásio. Uhum. E daí, mas nesse período eu escalava bastante, era parede, era trade. Ah, é? Escalava muito a trade e sim, um boulder cá, um boulder acolá, mas era mais parede. Até que veio o nosso amigo Carleira e começou. Não, fazer boulder, fazer boulder, fazer boulder, vamos fazer boulder, vamos fazer Ah, boulder. eu E comecei com o nessa Carleira. É, foi com o Carleira. Ele que e, trouxe ali e naquela região do Anhangaba? ele, na verdade, não foi quem apresentou o boulder, mas ele quem mais pilhou e mais botava motivação pra gente pro boulder. E nessa Uhum. época, a companheira do Calheiro era a Polly, a Paula Pisato, e É, que você já era falou vários nomes que vão estar nas próximas lives, tá, gente? Então, essa é não, só a primeira. Tem muita mulherada boa também aí. irado. E a Polly era impressionante porque a bicha, assim, primeiro, não tinha o físico de escaladora. Ela é muito boa em todos os deportes, mas ela escalava com um movimento, com uma leveza. Ela é uma pessoa muito leve, então ela refletia isso na escalada. E ali a Polly começou a fazer várias primeiras ascensões e Caiobá e logo Karen. E bom, então minhas primeiras duas referências femininas no boulder foi Polly e Karen. Mas, Então assim, a gente amiga, escalava ai, que juntas lindo. e fazia o trem acontecer e dali que começou entre boulderzinhos ver que poderíamos de fato mandar grau. Poderíamos mandar coisas muito difíceis. Amiga, E me quando diga a uma Karen coisa. mandou o Ah, V10, eu já tentava o V10, eu tentava. amiga, me diga uma E coisa. foi A gente emocionante.
a gente era muito jovem, né? A gente era muito jovem. E a gente escalava mais pelo grau na época? Como era? Não, não, era pela linha em si. Mas claro, né, a partir da hora que você já fez tudo que está ao seu alcance, Uhum. começa a olhar umas linhas assim um pouco mais. Ah, vou dar uma tentadinha, e o boulder permite, né? Ah, vou Tá, dar um pegou, opa, saiu, opa, saiu, opa, saiu. legal. Então você, E você tinha referências de mulheres, você citou vários nomes que vão estar aqui com a gente. Você começou então no boulder, os primeiros lugares assim foi no Anhangava, Ayangava, isso, Caiobá, lugar Caiobá. alucinante, que eu tenho muitas ganas de voltar, Tu sa... mas, mas foi o setor que eu mais apanhei na minha vida. Eu nunca fui para Caiobá e triunfei. Cada boulder que saía em Caiobá era muito malhado, era muito sonhado, era muito desejado. Hein? Caiobá é hard. Eu não sei, a maioria não sei se conhece a Flora, mas a Flora era daquele tipo assim, ó. Ela saía do Anhangava de bicicleta, pedalava 80 quilômetros, atravessava a ilhazinha de Caiobá e fazia FFA. Tipo, mandar. Eu lembro que um E dia voltava para casa. eu cheguei no mesmo final de semana e eu acho que até o Carlos que falou, e pedalou 80 quilômetros e mandou o Johnny Block. Eu disse, meu Deus do céu, vou ter que entrar nesse boulder também. Sim, muita vontade, muitas ganas. Muitas ganas. E mais que tudo, e Castelinhos, né? Anhangaba, Castelo. Caiobá e Castelinhos. E me diga, só para a gente tentar assim, como que era essa abertura dessas linhas? Como é que era abrir essas linhas? Como é que era grau? Porque assim, você citou ali o Carlos eu não lembro deles terem ido buscar referência fora do país. Era meio intuitivo? Era meio comparando com via? Como é que se definia um grau na época? Tu lembra? Pois, primeiro quando eu cheguei, por exemplo, nos Castelinhos e no Anhangaba, como o povo que já tinha aberto antes, os que já estavam abertos tinham pouca referência, ou era, sei lá, quinto que era fácil, ou era sexto sup que era difícil, não se tinha muita referência. O Carlos veio trazendo mais, né? Mais porque por mais que ele não tenha buscado fora do país, mas já tinham setores bastante importantes sendo abertos, né? Como Conceição, Amiga, Sabará, Ubatuba veio antes, Ubatuba, né? Veio São Bento do Sapucaí, São Bento, já São tinha Bento, São São Bento. Bento. Eu acho Sim. que São Bento foi o primeiro lugar que teve até um campeonato de boulder na rocha. Que participamos, incluso. Mas eu acho que esse foi o segundo. Eu acho que teve um antes, amiga. Que eu Ah, acho que a mas gente não era escalava nessa época. coisa de E- anos e- atrás, né? Porque é, aquele que participamos foi bem legal. Então a gente está falando aqui de na verdade, as nossas referências, tá? Para quem está chegando agora, é o estado do Paraná, que é da onde a gente vem, que é da onde a gente começou no Boulder, né? Então, Sim. no decorrer das lives, já estão sendo convidadas várias boulderistas ou várias mulheres que começaram no Boulder de vários outros estados, para a gente entender como é que era essa dinâmica. Porque hoje a gente chega no setor, amiga, tem que pegar a senha para poder escalar. Nossa. Isso não é da minha época. Eu não estava aí ainda, não estava aí porque a coisa estava começando a ferver quando eu me mudei para cá, né? E abrindo só um adendo, quando eu comecei a escalar boulder para valer, eu escalava muito trad. Então, e o Carlos dizia, boulder é a potência, boulder é a potência. E eu comecei meio que porque boulder era a potência para melhorar nas vias em trad. E acabou que um foi ajudando o outro, o psicológico do trad me ajudava em highball. E eu comecei também a ter várias ascensões legais, várias cadenas legais no trad por causa do boulder. Ah, Então foi bem legal, saíram várias boas vias no Marumbi. Posso dizer que muito graças ao boulder também. é que eu acho que o boulder ele foi de início era para galera ganhar essa força, né? E foi bem nisso e depois ele virou uma modalidade. Então, para quem também não conhece, não sabe nada do que a gente está falando, o boulder é uma das dos braços do montanhismo, posso falar assim, né? Porque dentro do montanhismo nós temos vários braços ou várias vertentes. O boulder é uma delas, assim como a esportiva e como a tradicional que a Flora está falando.
Porque a gente tem muita gente que não é desse mundo, tá, amiga? Daí eu tô tentando deixar mais fácil. Claro, traduzir. Amiga, então assim, eu lembro que era meio que comparação, né? Comparava assim o Boulder V5 Caverna com o Boulder Johnny Block em Caiobá, que para quem não Claro, conhece é claro, uma ilhazinha. Então eu acho que o e- grau começou a ficar mais ou menos é difícil a gente falar dessa questão, né? É bem polêmico, né? Mas eu acho que era o mais natural e o mais real que a gente tentava fazer possível, né? A gente claro, sabia das diferenças e das diferenças de graduação entre os estados, porém, né? A gente tentava no nosso estado consolidar desta o forma, nosso né? grau, né? O É, nosso. Porque, de fato, o grau é local, né? Tem grau lugares que local. você vai, tem muita promoção, tem lugares que você vai, é tudo muito exigente. Então, sim, a gente se E refere. amiga, você chegou a participar de aberturas de alguns setores assim de Boulder, né? Sim, sim, sim. Eu sei que devia a Flora Uhum. antes de eu começar a abrir via muito antes. A Flora já abria via e uma das pessoas que me inspirou a abrir via foi você e a Karina, muito. Então eu não tinha muita noção naquela época. E tu tava muito à frente, muito à frente. Hoje eu penso, meu Deus, eu devia ter colado mais nela. Mas eu acho que é tudo no seu tempo. E nos Seguro. boulders, você ajudou nessa construção em alguns setores? Se puder compartilhar com nós? Sim, sim. Três setores muito legais, assim, que eu participei da abertura. Os meus castelinhos, porque castelinho, se você olhar assim de comprido, para quem conhece os castelinhos, a parte de cima já estava aberta e consolidada. Aí a parte do meio, mais ou menos, e teve a parte de baixo. Ali na parte de baixo eu participei bastante. E eu estava lembrando que foi legal, porque, por exemplo, os castelinhos, a parte de baixo, a parte que eu abri, que eu participei na abertura, o trabalho foi feito em dia de chuva. Então, com chuva, a Nossa. gente ia lá, limpava, tal, sempre com muito cuidado para ver se a linha de fato valia a pena. Não era pegar um bloco, limpar o bloco inteiro, porque eu também sou meio acochata. Então, a linha, abre-se a linha, só o necessário, né, para não tirar as orquídeas de tudo. Isso. E foi legal porque nós fizemos tudo com chuva. No dia de tempo bom, a gente tinha todo um parque de diversões para aproveitar. Então, eu participei na parte de baixo dos castelinhos, participei no Jardim Secreto, que foi incrível o Jardim Secreto, porque a entrada do Jardim Secreto, já há 4 anos, eu corria, passava pela frente, né, da entrada, do que hoje é a Como é que entrada, foi? e via uma pedra, gente, uma pedra assim, devia ter 2 metros, assim, nem era um bloco, não era um bloco para escalar, mas aquilo me falava, aí tem coisa, aí tem coisa. Um dia, sozinha, eu fui para dentro, fui, eu falei, aí tem coisa. Aí, bem, chamei meu antigo companheiro, meu antigo parceiro, e fomos. E era assim, meu Deus, tudo isso aqui estava do nosso lado e a gente não tinha visto. E bem, mesma coisa, dias de chuva para abertura de todo um setor Hum. e tempo bom a desfrutar de tudo. E igualmente também, sou muito acochata, então só as linhas mesmo, as King Lines, né? O que para mim seriam as King Lines, não limpar um bloco inteiro para preservar, porque quando você chega num setor virgem é tudo muito lindo, assim, eu desfruto É. muito dessa natureza selvagem, então vou com bastante cuidado. E quando o primeiro setor que eu abri de via foi interiores, que foi com o Dibuá. O No Dibuá é Anhangava. conhecido na Anhangava. Ele era engenheiro florestal, então antes da gente começar a abrir as vias, ou a cada linha que a gente abria, a gente fazia a base. Antes que detonasse tudo. Então a gente levava aduquim, trazia aduquim de baixo, ou buscava pedras, fazia toda a base. Então, assim também, com essa mesma filosofia, a gente levou para os castelinhos, levou para o Jardim Secreto e para o melhor setor de todos que eu participei da abertura, o Ave Maria, O São Ave João del Rei. Maria. E Nossa, que amiga, eu fui pra lá. Gente, quando eu falei que eu conhecia a Flora, você é tão amada naquela região que tu não tem ideia, sabia? As pessoas são tão gratas por tudo que tu fez lá. Eu quero que tu saiba, eu quero deixar registrado a importância tua pro desenvolvimento em São João del Rei. E foi muito São importante. João Mora no top. coração. Quem não conhece,
vá para São João, que é É top. demais. Eu fui conhecer a Flora, já falava isso há anos atrás. Há anos. São João é Só top. agora. E a história de São João foi engraçada porque em 2005 saí com amigos de Curitiba para ir até o Cipó de bicicleta. E, bom, tardamos 2 meses para chegar no Cipó. E no meio do caminho eu lembrei de um tio meu que morava ali perto Amiga, de tem gente de Tiradentes e São tal. João del Rei aqui, ó. Maravilhosa. Ave Maria, verdade. Ai, que legal. Rafa. Escalei com a Rafa lá. E Irado. aí? Eu falei com ela também E nos aí, tu tava indo bastidores. de bike pro E bem, Cipó. estamos de Curitiba até o Cipó em bici. Aí, para chegar na casa do meu tio lá, que a gente ia filar uma boia, filar uma cama, ver meu tio também descansar para seguir pro Cipó, a gente passou na frente da cachoeira do Bom Despacho. Um lugar meio sinistro, assim, se você olha, não dá muita vontade de ficar. Mas tem um puta bloco lá. E eu fiquei instigada com aquilo, falei, não, aí tem coisa, aí tem coisa. 2005, aquilo ficou na minha cabeça. Só sei que o mundo girou, minha mãe se mudou para Tiradentes. E a primeira vez que eu fui visitar minha mãe, eu contactei o escalador, né? Tinha que achar alguém, eu tinha que conseguir escalar em São João, porque tinha um lenheiro e tal. Sim. Gente, o cara marcou comigo, fiquei 3 horas esperando ele, me deu um sumido, um ghost, Ei, desapareceu, não atendia, não porra nenhuma, não nada, me ignorou fanática. completamente. Aí eu falei, caralho, não me conformo, não me conformo. Sabe o que eu fiz? Peguei minha mãe, fomos lá naquele bloco que eu havia visto, lá em 2005, Hum, e falei, mãe, vem comigo. E, bom, levei minha mãe e tal, e explorei vários boulders. Não era o filé, não era o São João, mas eu falei, aí tem, aí tem. E ano seguinte, daí eu voltei com meu ex-companheiro, com o Tommy, e nos levaram para conhecer o Ave Maria, a parte de vias, né? O uhum. negativo. E no caminho foi tipo assim, que é isso? Que é isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nossa, olha isso, olha o outro, olha o outro. E quem fomos com o Beto, com o Matsuzaki e com o Tio Nen. E tipo, que é isso, gente? Tem linha não, tem linha não, tem linha não, tem linha não. Tipo, tinham só uns 3 blocos, só uns 3 boulders abertos. E indo para as vias, olhando assim os blocos, não, não é possível. Escalamos as vias, escalamos todas as vias. E daí começamos o trabalho. Eu acho que fomos 3 anos seguidos para lá, dormindo embaixo do bloco do Reza Braba. E, e daí foi saindo essa Amiga, tour. e assim, você encontrava com muitas mulheres nesse caminho, nesse percurso? Como que você se sentia? Eu quero que você fale um pouquinho de como era. Você era só? Como que era, assim? Eu já Ah, sei. mulheres era muito raro, né? A parte do meu crewzinho, assim, do Paraná, que se formou do Paraná Show. Por exemplo, lá no Ave Maria tinha a Lavínia, que era muito novinha, que hoje está mandando tudo. Era muito novinha, escalava também e tal, mas eu acho que era a única, uma outra menina. Mas o que passava? Era mais em plan, mulher se conformava a fazer sexto grau. E tanto que lá na Ave Maria eu cheguei e mandei os sétimos, que não é grande coisa, mas todo mundo, primeira ascensão feminina, porque na verdade as fortes ainda não tinham ido tentar. E era mais se conformar num cesto, assim, e ficar naquela, ser mais a namorada do fulano, a companheira do Beltrano, que vai de top rope. Deu pra ver que de um tempo pra cá a mulherada se empoderou e vai sozinha, aqui para suas vias, vai para sua trip, dá-lhe igual se companheira de quem que é, ou namorada de quem que é. Agora a mulherada tá com atitude própria, sabe? Mas antes parecia que era meio um acessório dos homens. Entende? No cenário, né? Quando eu via no Sim. cenário, Você assim. se sentia segura no cenário? Você sofreu algum estresse, para não dizer algum tipo de abuso nessa. Não. Não, não, porque é o seguinte, eu sempre quis ser uma escaladora que não dá trabalho. Eu monto minhas vias, eu vou nos meus projetos, então acho que eu gostava de uma relação com a escalada igualada com os homens, não ser a mulherzinha. Ai, manda um tap rope pra mim. Ah, nunca gostei disso.
sabe? Então eu sempre lutei, trabalhei meu psicológico, trabalhei o meu físico para estar de igual. Sempre gostei de estar no setor de escalada de igual. Não sou aquela que pede para alguém equipar, eu sempre vou, equipo minhas vias, então sempre busquei ser independente e não assumir esse papel de mulherzinha. Sim, sou mulher, sim, sou feminina, mas ali na De escalada eu queria inferioridade, estar de né? igual. Você, Eu queria. você buscou o respeito através das tuas ascensões, através da tua escalada, né? Você teve Exato, que se empoderar disso para poder ter o respeito, não é verdade? exato, Tipo, exato. E eu chegar acho no que aí eu nível, conquistei. eu sou a Flora, então eu chego no setor, eu já tô impondo respeito pelas coisas que eu fiz. Eu Claro, acho eu que não um sou. pouco era isso, sabe? Sabe quem que me É, ensinou? Quem me ensinou a ser assim? Quem me ensinou foi a Robertinha. A Roberta Nunes, eu lembro a primeira vez que eu vi ela escalando. Os homens tratavam ela diferente do que das meninas que estavam iniciando. Eles não se davam, não se davam uns de louco para cima da Roberta. Roberta metia a exato. mão na cara. É isso. É isso, tipo, tá de. Mas claro, depende do papel que você assume, né? Mas eu acho que eu gosto muito dessa maneira. Claro, tive que já dormir com um guia de escalada embaixo do travesseiro para ver se no dia seguinte eu acordava com coragem para encadenar tal via, principalmente marumbi, principalmente com o de cacharro, assim. Tá. É, era todo um trabalho mental interno. Nossa, É incrível, cacharro, né? desculpa, gente, é móvel. Móvel, Móvel, peça tá, móvel. tá. Isso. É, para quem não sabe, agora ela É, mora em desculpa. outros lugares. Amiga, é incrível conversar com você, saber resgatar, né, as nossas histórias e ver essa diferença, né, da evolução da escalada. Como é que tu vê hoje a escalada, né? Porque você tá aí num lugar que tá muito à frente de nós, né? Sim, sim. Bom, primeiro, eu cheguei aqui e eu vi que eu não era ninguém na fila do pão, sabe? Aqui a tiazinha da venda faz 8 a francês. Aqui eu vivo. Enfim, e a evolução da escalada eu vejo que tá muito massa, mas eu tenho uma visão um pouco old school, sabe? Por exemplo, eu acho que. é, Gente, a gente Como tá eu posso falando dizer, tá. a gente tá Ah, falando da escalada em rocha, tá? é, Na da escalada em escalada em rocha. rocha, boulder, a Flora ela já tem uma visão geral, porque ela pratica todas essas modalidades, tá? Só para a galera entender que a gente tá, Uhum. essa relação de como a gente está vendo a escalada é na escalada em rocha. Por isso que eu digo que eles estão à frente, porque lá a gente tem muito mais gente abrindo via, abrindo setores, né? Aqui eu digo que a gente Sim. está engatinhando porque são poucas as pessoas que estão na linha de frente. É, pois dá. Eu acho que assim, o pessoal tá muito forte, fica forte muito rápido. Essa evolução tá brutal, as crianças, a mulherada tá arrasando. Mas eu sinto que se perdeu um pouco a conexão, por exemplo, eu tive pessoas da montanha que me criaram, né? Assim, dentro da escalada. Então, veio trazendo ética, Isso. postura, isso tudo. E o pessoal está indo do ginásio diretamente para a rocha. Então, não sabe muito se comportar. Também acho que o uso do clip stick tá too much, tá too much. Eu já vejo gente chegando com clip stick equipando a via toda, e na minha opinião, isso sabota o próprio escalador, porque você deixa de praticar a sua valentia, porque querendo ou não, escalada é um esporte de risco, risco a gente tem. Eu Uhum. acho que isso tira um pouco da aventura e vejo que essa geração, apesar de estar fortíssima, de estar lindo de ver os encadenes e tal, está mais querendo adaptar a escalada a si do que se capacitar para a escalada, sabe? Sim, sim. Clipe chique em tudo, costurinha, costurão. Claro, Tá. na escalada todo mundo é feliz como quer, né? Cada um é feliz da sua maneira, mas eu vejo que está passando isso. As pessoas estão querendo que o desafio se adapte à pessoa do que o escalador se adaptar ao desafio. E também vejo que estamos numa era bastante de treino, né? A questão de vídeos no YouTube, milhas de treino e tal. E o pessoal está esquecendo muito de Da ética. técnica e trabalho de pé. Ah, tá. Sabe? Tudo é força de dedo agora, tudo é força de dedo. Eu acho que aqui, por exemplo, e eu sou casada com um francês, um escalador francês, e na cultura francesa e da Europa, o quanto bonito você escala é bastante valorizado e eu acho que é muito eficiente para escalada
se você sabe se movimentar, sabe mover os pés, do que simplesmente pegar e vá, sabe? Sim. Então, essa é a minha visão. Sabe que você falou da galera que sai do ginásio e vai para os setores, né? A gente vê muito quem é escalador de resina e quem é escalador mesmo, quem é montanhista, eu vou falar assim. Uhum. É, eu comentei com você, né, que a última vez que eu fui para o Castelinhos, eu senti tanta falta da Flora, porque a Flora não escalava só lá, né? A Flora cuidava como se fosse a casa dela. Então ela colocava cada pedrinha para contenção, ela levava a tesoura de poda, ela podava, ela cuidava. Flora, como isso é importante, o É cuidado dentro importante. dos Sim, setores. A Flora sim. escovava, eu lembro que começamos com a cultura do limpar a garra, sabe, para manter a linha mais O original. A gente às cuidado, vezes até lavava umas agarras que estavam demais. E eu não sim, vejo isso, engessada, né? sabe? Eu não vejo. Eu vejo a galera querer ir lá subir pedra, Pega, né? Tá tudo bem. Só que a gente encadenou, tem que ter o... tchau, cara, tá. Isso. A gente tem que ter o cuidado e o zelo pelo Sim, lugar, né? sim, Porque nós estamos invadindo um espaço que já existia e que sim, foi exato, cuidado e foi conservado por muito tempo, né? Então eu exato. noto isso, sabe? Eu até fiz umas. Eu sempre vou, a minha família é de Piraquara, então eu moro em Caxias do Sul agora, então eu acabo indo e sempre subo o morro, né? Gente, os boulders, eles são pintados, né? Como se fosse uma árvore de Natal, eu digo. Esses dias eu ia até fazer uma publicação, daí eu disse, ai, calma, Karen, respira e limpa, sabe? Não, mas tem que. Eu acho que é importante dar um pouco de voz, porque acho que muitas vezes não é nem uma má vontade, é uma ignorância, Falta de no sentido informação de nem mesmo. saber que é preciso cuidar, é como se fosse a nossa casa, é o nosso parque de diversão, não vai vir É, um zelador, não vai vir uma pessoa limpar, é a sabe? falta, eu Vamos ser acho que responsáveis, é a falta de informação mesmo, amiga, claro, e eu sabe? acho Porque importante assim, passar. tem que passar mesmo de geração para geração. Eu também acho importante. Então, até as lives que a gente está começando agora, é dar voz para nós, que muito tempo não podia falar. A gente não podia se posicionar. Por muito tempo, nós éramos a minoria. E Sim, muitas mas eu tinham acho. medo de falar. Eu lembro, Não, Flora, isso e é eu uso importante. isso como exemplo. Eu lembro que uma vez tu falou assim: pare, tu é louca de vir sozinha subir o morro. Você... Eu ia, porque não tinha companhia. A Flora falava assim: não, se tiver muita gurizada, Karen, não precisa esperar eles passarem na trilha, se esconda, não vá ficar. Porque eu inocente, sabe? Achava que era só a gente do bem que ia pra montanha, só isso. Entende? E a gente teve vários períodos ali complicados na nossa região. Eu acho que agora, graças a Deus, está tudo bem, né? Graças às fiscalizações, eu acho que está bom. Eu não sei como é que está agora, mas a gente já passou por problemas ali. Sim, Eu tenho perguntas aqui, Flora, para você. diga. Da Cici. Qual a importância da escalada na tua vida? Uala, direciona total minha vida. Tudo na minha vida é direcionado à escalada. Depois que eu comecei a escalar, todas as minhas decisões, as minhas mudanças de vida, inclusive eu tô aqui, eu vim viver o sonho, comi o pão, mas eu vim e agora eu me consolidei aqui. É tudo, meu marido é escalador, eu vivo na meca da escalada. Cissa, toda a minha vida é direcionada para escalada. Toda. Só não é tão prioridade agora porque eu sou mãe, né? É um Mas outro depois dos meus momento, né, deveres amiga? maternos cumpridos, eu vou escalar. Isso aí. É só um momento, né? Sim, Nós somos mães. todos meus companheiros escaladores, assim. E assim tem uma outra pergunta. Qual a Hum. dica para quem quer começar a escalar? Para quem quer começar a escalar bem, hoje não tem, ou você conhece alguém que te leve para a rocha, seja bem legal com essa pessoa, e peça para te levar para a rocha, que seria o melhor. Mas se não, vai para o ginásio, se enturma e vai para a rocha. É, Procura algum ginásio. hoje a gente tem bastante ginásio no Brasil, né? E a gente tem algumas associações e que inclusive dão cursos de escalada. Eu também acho muito importante o pessoal que vai querer começar a escalar
fazer um cursinho de escalada, é Fazer, não, seguro, básico, fazer o curso né? básico, um É pouquinho de importante. ginásio, até que você Gente, tenha um pequeno meio. até para boulder tem que ter orientação, galera. Não Tem, a SEG é importante também. E sim. falando em boulder, amiga, Hum. tinha equipamento quando você começou a fazer os boulder na rocha? Já tinha os crash pad? Pois, crash pad. Quando eu comecei não, era trapinho no chão. Mas Era logo eu trapinho comecei no a chão, trabalhar era na. trapinho no Era chão, gente, era trapinho uma como se toalhinha. adiantasse de alguma coisa, uma toalhinha no chão. Como se adiantasse de alguma coisa, era só para não sujar a sapatilha. Mas depois eu comecei a trabalhar na Auto Estilo e eu tive bastante acesso a crash pad. E graças a Deus nunca faltou crash pad na minha vida. Obrigada, Chiquinho. Obrigada, Auto Ai, Estilo. querido, eu também adoro eles, gente. Eu acho que eles foram o primeiro a fazer crash pad, será que não? Será que tinham outros? Eu não lembro. Talvez Equinox também. Equinox também fazia Ah. algo. Acho que O, Equinox e Auto Estilo. o Chiquinho Alto Estilo sempre acreditou, sempre apoiaram. Eles sempre Sempre, apoiaram a Karen e a sempre, Flora, sempre, sempre. sempre, Eu sempre. chegava lá, Karen, o que que você está tentando? Quer um crash? Gente, eu tenho minha eterna gratidão ao Alto Estilo. Porque Eu assim, ó, também. eu era uma ferrada, sem dinheiro. Duas. E aí eu tinha aquele crash meio, crash, que era uma alcinha. Tinha uma alcinha que carregava. É, Ai, não. amiga, Graças a Auto Estilo apoiou muito a escalada feminina. Muito, muito, muito. muito, né? Você trabalhou muito tempo com eles também, né? Trabalhei 5 anos na Auto Estilo e Chiquinho foi meu mestre também. A parte da gente trabalhar junto, ele me ensinou muita coisa. Ele foi meu mestre no Marumbi. Sou Ai, que muito legal, grata ao Flora. Ai, que Chiquinho. bom bater esse papo com você, amiga. Meu Deus, que saudade, quantas histórias. Tem algum boulder aqui no Né? Brasil que você indica aí para a mulherada, palmarada que estão escutando nós, que marcou, que tu gosta, algum setor, alguma ascensão, porque eu sei que você fez várias também. Poxa, assim. Bom, eu posso dizer, por exemplo, duas linhas que me ficaram pendentes e que um dia eu gostaria de voltar e resolver. Futurista e o Gosma. O E o futurista e o Gosma. Gosma. Gente, o O futurista é no Gosma. Anhangava e o Gosma é em Caiobá. Nossa, eu lembro. Olha que cabeça, amiga. Eu também não mandei ainda. Nenhum desses Não, dois, tá? o, Vamos o, tentar o, Go- juntas, então. o Uma ajuda a Gosma é outra. lindo. O Gosma é lindo. E É. bem, em São João, que eu poderia dizer, eu era o Reza Brava, que eu consegui encadenar. É uma grande cadena que eu tenho. E no mais de quem tá aí pelo Paraná, prova o melhor deixe, que é um clássico. É um clássico, É um melhor destino. clássico. É o pessoal do Refúgio Lenheiro, lá de São João del Rei, ó. Flora, volta para São João. Volto, Ah. volto. Quero levar meu marido, quero levar minhas crianças, quero passar um bom tempo aí. Volto sim, Amiga, você volto é muito sim. amada, você viu, né? Quanta Volto sim, gente. quero ver todo mundo, quero ver todo mundo. Tô morrendo de saudade dos meus Não, parças, e do amiga, Beto, que olha nem. só, eu voltei com essa ideia de fazer esse resgate, né? E aí te mandei a mensagem. Falei, nossa, vou mandar pra Flora, lógico que tem que ser ela, né? Amiga, quanta gente curtiu e compartilhou, eu fiquei boba. Eu falei, meu Deus, como a galera quer saber. E a gente às vezes fica quieto, não vou mais ficar quieta, vou falar. Não, 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 não. Agora é boca do trombone e já está. Eu vou falar, não quero saber agora. Sim, São João é top, gente. São João é top. Ó, a Lavínia, Lavínia. saudade de você também. E ó, quem quiser ir pra São João, fala com a Lavínia, que ela sabe de tudo, gente. Ai, Ela era muito pequenininha, pequenininha, era uma jovencita, assim, super. Bem, tá aí, uma mulherão mandando tudo. que massa, amiga. Então é isso, amiga. Tem mais alguma coisa que você vai lembrar para a gente contar? Eu quero também que você pense, deixe uma mensagem. Resgatando as meninas, você já resgatou lá no início, as tuas referências, você só teve boas referências de mulheres, viu? Como até tinha, a gente conta nos dedos, mas tinha mulheres, né? Sim, sim. Que massa, gente. Então tiveram antes da Karen e da Flora, tiveram outras que vieram antes. É A essas própria que a gente vai Roberta, né? resgatar. Eu lembro que quando eu cheguei em Caxias do Sul, a primeira coisa que me falaram foi da Vanessinha e Nossa, da Gisele Vanessa, Ferraz. Jesus.
A Que Vanessa. foi a primeira trip de mulher, gente. É E verdade. Caxias do Sul é É 45 verdade. teto. E É, elas é. escalando. Já falei com a Escalavam. Gisele. Falei, Gisele, eu quero você aqui. Não, seguro, a gente tem que estar aqui. E a Vanessa se conseguir também, porque a bicha, lá atrás, gente, tipo em 2000, ela mandava a 9C assim, ó. Nono Imagina, grau gente. pra Vanessa era. Eu vi Vanessa competir, tipo, na competição com a mulherada, ela já tava assim, ó, sabe? Ela já Já tava muito tava, à né? frente, muito à frente. E a Robertinha também fazia boulder. Pois, sabe que eu queria saber, porque eu não vi a Roberta fazer boulder. Presto Barba. Eu vi Presto algumas Barba ela fotos fez. dela fazendo do Juca. Mandei uma mensagem até pro Juca. Porque eu lembro que eles eram muito companheiro, né? Sim, sim, sim. E eu não lembro da Robertinha fazendo boulder, mas tu lembra então? Então ela fazia também. Fazia. Você sabe que eu morei com a Roberta, né? Não sei, amiga. Eu morei com a Robertinha. Quando eu saí de casa, tinha 16 anos, eu consegui meu primeiro trabalho, me achei gente e fui morar com a Roberta e com outro amigo nosso, fomos compartilhar uma casa. Claro que não deu certo, né? A gente brigou muito. Mas enfim, Roberta é uma máquina. É uma máquina. Meu Deus, que legal, amiga. Amiga, algum outro lugar Hum. de referência que tu também escalou, que já tinha na Aí, época? Não, no Brasil, ó, a porque Conceição, né? Conceição é brutal. será que eu também agora tô pensando, ou é São Bento ou é Conceição? Que será que veio Não, a antes? Quem São vai Bento eu contar? escalei muito, mas, porra, a Conceição é tipo assim, ó, a perder de vista. Me impressionou muito, Conceição. Tá, que ano que tu começou a escalar que tu falou? Eu já me perdi aqui, desculpa. 2000. 2000. Ah, Eu então tu comecei a veio escalar em antes. 2000. E Bah, agora em setembro, isso, 25 anos de escalada. é isso aí, você falou no começo. Eu que me perdi aqui. Graças a Deus. Ai, amiga, que honra, que prazerzão tá falando com você. Meu Deus, agora é vivendo o sonho aí, né? Com teus Sim, te filhos, esperando, teu incluso. marido. Ah, e gente, vocês acham ela é tão humilde assim, né? Ela fala assim: ai, agora eu sou mãe, eu nem escalo. Me mandou uma mensagem semana Ah, passada. verdade. É, Mandei meu primeiro 9A depois de ser mãe. Semana passada, terça amiga, vamos pra passada. cima! Muito feliz, muito contente. E eu digo, só Gente, preciso de um descanso, de uma oportunidade que eu mando mais. gente, ela tem duas. Criança Ela tem. deixar. Quantos anos tem teus crianças? Sossô tem 3 anos e o Sol tem 2. Tô no Crux, 2 anos gente. e mandou uma viagem. É. Meu Deus do céu. Tu é máquina, amiga. Deixa um Não, bem recado aí pra feliz. mulherada. Deixa um recado aí pra Mulherada, mulherada. não espera. Vivam o sonho, façam o que dá na telha, se joguem, sabe? Não espera ninguém pegar pela mãozinha, não espera o momento perfeito. Simplesmente tracem uma meta e vão a saco, sabe? Tu Não lembra, esperem o momento perfeito. sabe que é incrível, sabe, ver a mulherada escalando. Ó, falamos na Gisele, entrou. Ai, Gisele, nós estamos Gi! falando de você. Só coisa boa, tá? Logo a gente vai bater um papo. Sabe, Flora, que eu fico pensando assim, para nós, há 13 anos atrás, era uma. Nossa, era tão longe uma mulher poder mandar 2 dígitos, sabe? Poder mandar uma coisa difícil. Nossa, era surreal mesmo. E hoje a gente vê aqui, guria, é muita mulher mandando V10 e V11 no Brasil, sabe? É uma coisa assim, eu não sei nem como explicar, porque uma vez a gente achava que isso era só no nosso imaginário que pudesse acontecer, né? A gente Era muito via distante, né? muito distante e hoje a gente vê todas essas evoluções, a gente vê essa evolução da mulherada é tão forte, sabe? Porque a gente tem a certeza de que a escalada não é só força, né, amiga? Não. Gente, escalada é movimento, mais que tudo. É. Escalada é A, movimento. a mulherada tá demais. Gisele, estamos juntas também. Pessoal, vou deixar aqui 2 minutinhos para pergunta, se alguém quiser fazer. A ideia da live era sempre 40 minutos, para o Instagram não derrubar a gente, porque depois tudo isso vai virar um material,
tá? Então ainda é segredo, mas vai virar um material tão lindo para nós, para a gente ter como recordação, para ter guardado. Eu Para acho tão registrar. importante a gente ter o registro das histórias para elas não se perderem, né? Então a gente está aqui com a Flora, escaladora do Paraná, que agora não mora mais no Paraná, mas é responsável por muitas aberturas de vias, de linhas de boulder, de setores, de FFA, para quem não sabe, é a primeira ascensão feminina nas linhas. Então a Flora foi responsável por ajudar na evolução do grau da evolução da escalada no Brasil. Ela teve grande contribuição no desenvolvimento e a comunidade escaladora tem muito a agradecer a você. Pode ter certeza. O teu nome é sempre lembrado. Você sempre está aqui no nosso coração. Então, aqui, Que Flora, maneiro. se eu for aí, consigo escalar contigo? Alguém está querendo saber, Claro, ó. as crianças deixando, é nóis. É nóis. Deixa as crianças na escola e bora viver o sonho. Sim, sim. E Rafa, quando eu você também vai tô. para São João? Rafa, eu acabei de cometer uma loucura de ir pro Brasil. Eu preciso terminar de pagar essa, essa ida. Eu ainda nem terminei de pagar Sim, a gente se minha encontrou ida na. meio de emergência, mas tá nos planos, tá nos planos. Acho que 2026 sim. Eu quero levar o Lohan para conhecer São João, que ele vai flipar. Com certeza. Não, a gente aqui já quer ir embora para São João, de tão bom que é aquele lugar, gente. E a galera Não, é demais. e quero ver as novas linhas que abriram, como tá. É, pessoal, e a gente estava refletindo aqui também sobre o cuidado dos setores, né? Vamos cuidar daquilo que nos faz feliz, Vamos. vamos cuidar daquilo que nos transforma. A gente tem que contribuir. Tudo que a escalada faz na nossa vida, ela nos molda como ser humano. Não é verdade? O contato com a pedra, com a natureza, com o ar puro. Então a gente precisa contribuir, ajudar na manutenção dos setores, ajudar limpando os setores. A gente só tem que agregar, gente, para que muitos setores continuem abertos. A gente sabe que no Brasil teve muitos casos de setores fechar por falta de postura mesmo, de ética das pessoas. Então não estraguem o nosso parque de diversão. Ajudem, contribuam, colaborem. Como se fosse nossa casa, é nosso playground. É, Se a gente não cuidar, gente, temos que cuidar dos setores. Tudo isso que a Karen falou, eu assino embaixo, sabe? Porque é porque para nós mesmos, o às vezes benefício. fica um pouco perdido, né? Porque ficou bem comercial a escalada. E depois as Olimpíadas, né? Vem crescendo muito. E Mas é tudo puxar, que envolve, né? É tudo que envolve. e se meter sim, puxar a orelha da galera sim, sabe? A gente não pode ficar calado. Não É, não pode vamos ficar mais calado. Se ficar. tu é local, se tu, que nem depois que a gente passa dos 40, também a gente começa a abrir mais a boca, né? Se Eu tu já disse que eu passou não dos fico 40, se mais tu é quieta. local, pode puxar a orelha de todo mundo no setor. Tá, É, tá permitido. eu não fico mais quieta. Eu falei assim, eu tava lá no Cocalcinhas, me perguntava uma coisa, eu respondia outra, porque era o que eu queria falar naquele momento. A gente tem que Então se a gente. posicionar. Isso. E o povo que Galera, tá vindo sem noção por ignorância, por não saber. nossa, é isso aí, falta de informação. Os ginásios também tem que contribuir, É verdade. né? De alguma forma, né? Então, pessoal, obrigada, minha amiga querida. Obrigada, amore. Meu Obrigada. Deus, Foi que um delícia! Eu prazerzaço. fico Foi um horas aqui prazerzaço. conversando com você, tricotando. Mas assim, só para não se estender, para a gente não perder a nossa live, quero deixar um beijo para todo mundo, quero deixar um beijo para Flora. Obrigada, minha amiga querida, por você acreditar no projeto, pela gente estar de mão dadas. Eu quero frisar muito isso. Nós estamos de mãos dadas. Eu e tantas outras mulheres. Aqui a gente não compete entre nós. Aqui a gente torce pela vitória uma da outra. Eu quero desconstruir reconstruindo, né, uma fala de que quando uma mulher manda coisas difíceis, eu torço e quero ir junto, Claro, não é? gente. Então Bora a se gente está apoiar.
A gente está apoiando uma outra. Então, está tendo cada movimento lindo no Brasil, mostrando que juntas a gente é muito mais forte e a gente Ah, chega lá em cima. Porque é lá em cima que é o nosso lugar. Não sim, é verdade? exatamente. Tô total de acordo, tô total de acordo. Então, vou E uma deixar. encadena, tá, estão todas ganhando, Cara, porque impulsionando assim, e ó, inspirando. com certeza, porque é uma luta, né? É uma luta. Quando eu vejo mulheres aí mandando V10, V11, para mim é um ato de resistência. A gente estava É, lá. A é. gente estava lá e eu acho que eu sou meio. Eu imaginava já, sabe? Eu lembro que logo que a gente começou a mandar coisas difíceis, eu imaginava assim, meu Deus, num futuro tão próximo, tantas mulheres vão escalar e vão mandar. E tá vivendo isso é extremamente gratificante. Sim, e acreditar porque é possível, todas podemos, com um pouco de dedicação e com apoio feminino, né, com boas amigas, boas parceiras, mais ainda. O negócio E é a das gente, mãos mesmo. e a gente, como mãe, né, Flora, como a gente precisa também de um parceiro legal, uma rede de apoio para que a gente possa escalar. Então, Nossa, assim, a Flora falando agora que ela conseguiu mandar um 9A, é uma rede de apoio, é o parceiro, é tudo que envolve, né, amiga? Porque sim. sozinho a gente não consegue. Ninguém consegue nada sozinho. E deixa eu deixar um recado aqui. Se você tem alguma amiga escaladora que é mãe, vá com ela, cuide das crianças por ela, assegure, sabe? Pega pela mãozinha, convida para escalar, mesmo se ela não possa. Qualquer mensagenzinha, fala assim, e aí, vamos escalar, puta, não posso. Tá bom, mas ela vai ficar feliz com a mensagem. Não deixem as Ai, mães de sentia falta, lado. amiga. Ai, eu Eu me senti. senti muito de lado. Eu fui descartada uma galera que eu escalava junto, eu me senti à Eu parte, sei. mas outras pessoas não largaram minha mão, Isso aí. sabe? Então, essa mãe escaladora, ela precisa sair de casa, ela precisa escalar. Então, por favor, apoie. Um diazinho por mês que seja. A Vai gente lá tem dar uma que vibe, sabe? A gente tem que fazer uma live só de maternidade, né, amiga? Opa, opa. Aí tem tema, Porque tem muito tema. eu lembro que eu não. Eu lembro, o meu marido, ele falava assim, antes de ter o José, Karen, você marca 10 compromissos no mesmo final de semana, como que você consegue? Depois de ter o José, ninguém me chamava para escalar, amiga. E aí, assim, a gente vai reaprendendo, né? Então, Sim. a escalada faz parte da minha terapia, ela me cura, né? Hoje a gente tem, vou deixar várias dicas aqui, tem a Cici, que é psicóloga do esporte, que está junto no livro da Lisa, que a gente lançou. Eu tenho Lindo, vários lindo. parceiros. Tenho o Leco, o Israel, que é meu marido e meu preparador físico, ginásio V10. Tenho a minha fisioterapeuta Fran. A gente tem vários apoios, várias pessoas que ainda acreditam. Então, 40 a mais é lá pra cima, amiga. Opa! É 50, eu quero estar melhor do que nunca. Isso aí. Então, E vamos deixar. aqui tem uma mulherada Hã? mandando muito com 50. Mas muito de verdade, assim. 50, 53, a mulherada tá arrasando. Tu sabe que quando eu tava com 40, eu me achei velha. Depois eu disse que velha, Karen, vamos pra cima. Nossa, eu tô me sentindo mais forte que nunca. Aos 40, vou completar 40 agora. Maravilhosa, amiga, maravilhosa. Obrigada, minha amiga. Deixa um recado aí. Um beijo para tuas crianças, meu amor, para todas. O teu peque também. E, gente, bora acreditar e bora se dar as mãos. Não larguem as mães de lado, tá? Até porque é uma fase, ela volta e ela volta mais forte. É verdade. Mulherada, bora se unir e bora também, olha a postura, sabe? Que cada uma tome as rédeas da sua escalada, sabe? Equipe sua própria via, venha, vença, trabalhe, caia, que tu vai chegar lá. A gente leva para a vida, né? Bora se Beijo, empoderar. galera. Obrigado. Porque, Beijo ó, é pra um horário todos. que não era para ter muita gente, mas a gente sempre com gente entrando e saindo. E a live vai ficar gravada, tá bom, gente? Beijo, minha amiga, ó. Foi um prazer. Te espero Ai, aqui, hein? saudade. Até Setembro breve, tá? de 26. Beijo. Beijo.